Quem faz essa crítica ao getulismo, criticando o Estado em geral, está defendendo ou um outro Estado ou o poder econômico, né, ilimitado daqueles que têm poder econômico contra aqueles que, para limitar o poder econômico, precisam necessariamente utilizar da cidadania e da ação política para defender determinados direitos trabalhistas, direitos sociais e preservar, inclusive, os direitos políticos. Há 70 anos, o então presidente Getúlio Vargas, uma das figuras mais influentes e controversas da política brasileira, tirava a própria vida. O suicídio aconteceu no dia 24 de agosto de 1954. Em sua carta-testamento, o governante escreveu: "Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história." E entrou. E para contar essa história, nós estamos em nosso estúdio com o professor Pedro Paulo Zalu Bastos, docente do Instituto de Economia da Unicamp. O professor Pedro é um dos grandes especialistas em Getúlio Vargas e um dos organizadores do livro A Era Vargas, Desenvolvimentismo, Economia e Sociedade. Eu sou Silvio Anunciação e este é o programa Analisa, com imagens de Marcos Botelho Júnior, edição de Kleber Casablanca e versão áudio de Otávio Silva. Nós vamos discutir agora com o professor Pedro a história, o projeto econômico e a atualidade de Getúlio Vargas. Professor, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Silvio. Professor, eu queria começar para a gente discutir um aspecto mais histórico dessa questão aí relacionada com a própria memória do Vargas, né? Alguns historiadores afirmaram que o suicídio do Vargas, com toda a simbologia da Carta-Testamento, né, ele teria adiado o golpe militar. O senhor concorda com essa análise, professor? Eu concordo. Eu acho que o suicídio ele foi muito pensado, foi planejado. Na verdade, há várias versões da Carta-Testamento. O Getúlio, inclusive, tinha um assessor que discutia, ajudava a redigir, né? Então, ele foi pensado para ter um impacto político ali no curto prazo, e, inclusive, o horário e a divulgação da carta, não é feita também para maximizar esse impacto político. Não é? Então, a carta, o conteúdo da carta já é transferido para os jornais e principalmente para a Última Hora, é transferido também para as rádios, de maneira a pegar a população que chegava ao trabalho nos grandes centros urbanos do país, não é? Na manhã de 25, já sabendo dessa informação, não é? E sendo ativada pelo conjunto, digamos, de inimigos aos interesses da economia popular que o Getúlio Vargas designava ali naquela carta, né? Tanto os truches internacionais, o capital estrangeiro, a maneira como se falava disso na época, né? Os Estados Unidos da América, que queria limitar a possibilidade de desenvolvimento econômico nacional, né? Vários empresários que não tinham interesse ali em, por exemplo, financiar o crescimento das ações do Estado e, inclusive, aquelas que eram vinculadas às políticas sociais, o conjunto de interesses também empresariais que eram contrários à legislação trabalhista, né? Até uma parte ali dos trabalhadores, particularmente os de classe média, que não eram, digamos, influenciados diretamente, não recebiam um salário mínimo, mas, porém, eventualmente pagavam serviços urbanos que eram dependentes do salário mínimo e, portanto, tem o interesse de preservar uma certa hierarquia salarial. Isso era muito nítido, inclusive, nas Forças Armadas, né? Em 1954, há um manifesto dos coronéis contra a possibilidade de elevação do salário mínimo, né, pelo Getúlio, alegando-se que aí o salário de um praça, que não tinha um diploma, ficaria muito semelhante a um salário de um oficial das Forças Armadas, né? Então, digamos, o conjunto de interesses que era interpelado pelo Getúlio na sociedade brasileira, e, em particular, a tentativa de incorporar trabalhadores, e particularmente os trabalhadores urbanos, no sistema político e executar iniciativas de Estado orientadas para regular o trabalho e melhorar a renda dos trabalhadores na base da pirâmide do mercado formal, pelo menos, mas também os interesses vinculados ao desenvolvimento nacional, que envolviam, por exemplo, uma expansão do terreno das empresas estatais, do Estado em geral, não apenas na regulação da forma de atuação das empresas estrangeiras, das empresas brasileiras, mas na própria expansão de empresas estatais
que muitas vezes ocuparam espaços que simplesmente não eram, digamos, ocupados pelas empresas estrangeiras. Mas, a despeito delas não estarem dispostas a realizar os investimentos, elas preferiam, digamos, manter o que elas tinham de controle desses ramos, a expandir esses ramos, não é? E é por isso, basicamente, que as empresas estatais vão se desenvolver. Elas não foram, inclusive, nem a primeira opção por parte do Getúlio Vargas. Né? A opção inicial era de, digamos, atrair filiais estrangeiras mesmo na década de 30 para o setor de aço, por exemplo, tentar estimular o investimento na energia elétrica, em parte até alguma negociação ali no setor de petróleo. Como isso é inviável, é que as empresas estatais vão avançando. É uma solução quase que pragmática, não é a primeira ideia do Getúlio. Mas, de qualquer maneira, uma vez tendo sido executada essa opção, ela coloca ali um conjunto de resistências, ela induz um conjunto de resistências daqueles interesses que, eventualmente, gostariam de estar participando desses ramos que estão sendo agora atendidos pelas empresas estatais. Então, é isso. O Getúlio ele ativa, ao mesmo tempo, um conjunto de apoios, né, e que questionam desigualdades que são herdadas da formação histórica colonial brasileira, e, por ativar esses interesses e estar apoiado e ser o líder na consecução da implementação desses objetivos, em particular em relação aos trabalhadores, né, ele ativava também um conjunto de resistências, e essas resistências eram, digamos, mobilizadas particularmente pelos militares, uma vez que não era possível ganhar do Getúlio no voto. Né? Então, os liberais que criticavam a expansão do Estado e a regulação do Estado sobre relações de capital e trabalho eram liberais autoritários naquele período, que achavam que só era possível, digamos, reverter o getulismo com a força das armas. E é basicamente isso que vai ocorrer em 1954, e a forma como se fez o suicídio, a carta-testamento, né, designando seus inimigos, a divulgação dela imediatamente depois do suicídio, a ativação da ação política por conta da carta-testamento e do próprio suicídio. E isso, de fato, barra o golpe. Há líderes do golpe, da UDN, que dizem, inclusive, Getúlio ganhou mais uma vez. Não é? Digamos, por outro lado, Juscelino Kubitschek, embora não tenha condições de realizar o mesmo programa de desenvolvimento do Getúlio Vargas, ele alega que o Getúlio Vargas, sem o suicídio do Getúlio, né, e sem o conjunto de forças e transformações institucionais que Getúlio produziu, ele, Juscelino Kubitschek, não seria eleito presidente em 1955, começando a governar em 1956. Claro, então, nitidamente, o suicídio de Getúlio tem uma importância central, inclusive consolida determinadas instituições que, mesmo quando o golpe militar ocorre, em 1964, né, essas instituições já estão devidamente enraizadas a ponto de que é muito difícil revertê-las inteiramente. Vai ser preciso esperar a década de 90, né, com o neoliberalismo, para que, digamos, aí ocorra um processo de estatização do setor produtivo público, mas mesmo assim você tem alguns prolongamentos, tanto do setor das empresas estatais, quanto de várias institucionalidades que foram criadas no período do Getúlio, a gente pode conversar sobre elas, né, que tem uma influência muito grande, digamos, na forma de regulação da reprodução da sociedade brasileira hoje em dia. Tá bom, professor. Em relação a essa questão da própria efeméride, né, dos 70 anos aí de morte do Getúlio, né, o senhor acha que, de certa forma, né, essa efeméride ela foi silenciada, principalmente pela grande imprensa, sobretudo porque, por conta desse projeto nacionalista, né, do Vargas, né, qual que é a sua análise em relação a isso, professor? Tá. Olha, eu acho que você tem um contexto atual em que talvez, digamos, o grau de informação na sociedade brasileira a respeito do que foi o getulismo seja relativamente baixo. A direita brasileira, particularmente a direita neoliberal, quando busca silenciar, né, prefere que não seja, digamos, conhecido, que, enfim, essa época da era Vargas não seja devidamente conhecida, ou então seja conhecida de acordo com determinados clichês absolutamente simplificadores, como simplesmente a ideia de um populismo irresponsável. A gente pode discutir sobre a pertinência ou não sociológica da categoria do populismo, mas é diferente do modo como ela é utilizada como uma forma de crítica simplória daquele período, como sendo um populismo macroeconômico, não é?
total irresponsabilidade digamos, por exemplo, com a inflação, etc. E mais, ao mesmo tempo, faz uma crítica ao legado da Era Vargas. Então, no dia 25 de agosto, num domingo, o jornal Folha de São Paulo teve um editorial fazendo exatamente a proposta da privatização das últimas grandes empresas que são legadas ali da Era Vargas, em particular da Petrobras. Não é? Então, veja, esse legado, pelo fato dele estar em disputa e, digamos, inclusive no governo atual não é muito claro a importância relativa, o peso relativo do desenvolvimentismo em relação ao neoliberalismo, não é? Digamos, essa memória do Getúlio, dos temas que ele levantou, não são tão lembradas como nos outros decênios posteriores ao suicídio. Em 1964, por exemplo, tanto no dia 1º de abril de 64, quanto no dia 24 de agosto, os principais jornais que apoiavam o golpe de Estado alegavam que, na verdade, a grande tarefa da ditadura militar era acabar com a Era Vargas. Né? Em 1994, Fernando Henrique Cardoso disputou essa honra de assassino da Era Vargas. Né? Ele alega que a grande missão dele, daqui em diante, seria exatamente acabar com o legado da Era Vargas. Né? E avançou, de fato, no sentido avançou nas privatizações, né? Na liberalização comercial e financeira, de uma menor capacidade de controle do Estado de regulação sobre a reprodução do capitalismo e a própria execução de investimentos públicos, mas não acabou de vez com a Era Vargas. E é exatamente por isso que o jornal Folha de São Paulo está propondo ainda, em 2024, acabar com esse legado. Né? Talvez em 2034 vai ser a mesma disputa. Né? Vai ser a mesma disputa. Professor, a gente estava conversando aqui, né? O senhor estava dizendo aí desse legado, né? Para a gente entender melhor aí qual que é ou quais são os legados mais relevantes da Era Vargas, né, para o desenvolvimento econômico do país. O que a gente pode falar aí que foi muito relevante? Olha, o Getúlio Vargas, ele vem do Rio Grande do Sul, que já tinha passado por uma crise relativamente parecida com aquela que, numa outra escala e digamos, com várias diferenças, ocorre no Brasil na década de 1930. Né? Porque no início do século, o Rio Grande do Sul é impactado pelas exportações de carne, que vem já dos navios, o início do frigorífero, né? Na Argentina e no Uruguai, em parte com capital estrangeiro também. Então, aquela monocultura pecuária do Rio Grande entra em crise, aquela que está na região dos Pampas. Né? E a elite gaúcha, formada na Faculdade de Direito do Rio Grande do Sul, influenciada pelo Júlio de Castilhos, que era um professor positivista, né? Digamos, ela começa a pensar como que seria possível sair da crise. E a proposta que sai é uma ativação, digamos, do poder público para conduzir um processo de diversificação e transformação da estrutura econômica, que envolve um incentivo à imigração para a agricultura de pequena propriedade, ao contrário dos grandes latifúndios que marcavam a história colonial brasileira e seu prolongamento ali até aquele período, né? E um incentivo também a algumas indústrias que estão vinculadas ali também às pequenas empresas. E um grande papel do Estado na construção da infraestrutura necessária para o desenvolvimento econômico, inclusive com uma estatização ali de empresas que não levavam adiante esses investimentos necessários. Então, isso tem uma semelhança muito grande, digamos, com o que ocorre no Brasil na década de 30, né? Em que, digamos, uma economia que era basicamente liderada pelas exportações cafeeiras na área mais dinâmica do país, na região em torno de São Paulo, parte do Rio de Janeiro também, entra em crise profunda. Né? E é preciso diversificar a economia brasileira. E essa diversificação não pode ocorrer se o Estado brasileiro não conduza esse processo de realocação de recursos, utilização das reservas cambiais que são escassas, de recursos financeiros, de capacitações tecnológicas, no sentido de fazer essa diversificação. Ao mesmo tempo, o Getúlio está vinculado, ele chega ao poder
vinculado a um conjunto de lideranças regionais, em parte oligárquicas, que estavam cada vez mais vinculadas ao mercado interno, para a agricultura do mercado interno, né? Então, ele, digamos, conduz um arco de apoio, o que a gente pode chamar, sociologicamente, um bloco no poder, né? Que busca vincular a diversificação produtiva industrial, sobretudo da área mais dinâmica, a região de São Paulo, contra aquela especialização na dita monocultura cafeeira, e uma agricultura de mercado interno que busca, ao mesmo tempo, integrar o país com a construção de uma infraestrutura integradora, que não está mais vinculada a uma infraestrutura que associe as zonas produtivas ao mercado internacional, mas que articule as diferentes regiões num mercado nacional integrado. Então, o mercado interno passa a ser, deliberadamente, a principal fonte de expansão da economia brasileira, né? E, ao mesmo tempo, nesse processo de industrialização, é preciso também questionar o legado das relações de trabalho que foram construídas e herdadas da dominação nas áreas rurais, né? Numa transição para o capitalismo que ainda é muito influenciada pelas heranças da escravidão, né? O que significa, basicamente, tratar o trabalhador rural, em particular, mas também o trabalhador rural que migra para a cidade, né? Ou, inclusive, os imigrantes europeus que vieram para o Brasil, como se eles fossem, digamos, uma mera força de trabalho mesmo, sem nenhum direito à cidadania, portanto, sem nenhum direito à regulação das suas condições de trabalho, né? Ou, inclusive, um direito efetivo ao voto, porque antes de 30, basicamente, o voto era declamado, né? E, tudo bem, os analfabetos continuaram não podendo votar, mas pelo menos o voto passou a ser secreto e foi também estendido às mulheres, que não podiam votar anteriormente, né? E, então, Getúlio considerava que, naquele contexto de crise do capitalismo global, depois de 1917, de avanço do comunismo como, digamos, uma ideologia que mobilizava cada vez mais os trabalhadores que não eram integrados no capitalismo, né? O Getúlio considerava que era preciso fazer reformas no capitalismo brasileiro que evitassem a chegada do comunismo, mas que, ao mesmo tempo, né, modernizasse o capitalismo brasileiro para que ele não fosse mais aquele capitalismo liberal, completamente subordinado aos vagares da economia mundial e dependente de interesses definidos pelas grandes empresas, pelos grandes estados imperialistas da época, né? E que, ao mesmo tempo, conduzisse uma transformação produtiva orientada para o mercado interno que pudesse servir de base para financiar um conjunto de direitos sociais, eventualmente transferidos por parte do Estado com base na tributação, mas que, ao mesmo tempo, envolvesse uma regulação das relações de trabalho para produzir algo como uma segunda abolição, não é? Uma abolição efetiva de relações de trabalho que eram marcadas ainda pela herança da escravidão e passariam a ser reguladas pelo Estado. E, nesse sentido, isso gera uma enorme resistência por parte do empresariado brasileiro que ao mesmo tempo, digamos que misturava ou combinava o anacronismo da escravidão com a modernidade do liberalismo, né? Que era como se você justificasse aquelas relações de trabalho que eram parecidas com relações de trabalho com escravos, né? Embora, evidentemente, elas passassem pelo contrato no mercado de trabalho, supostamente livre, né? Mas que, ao mesmo tempo, consideravam que elas deviam regular essas relações e superexplorar esses trabalhadores, independentemente de qualquer regulação do Estado. Então, combinava liberalismo e herança da escravidão, não é? E, por isso, a enorme resistência ao conjunto de reformas que o Getúlio vai procurar realizar. Do ponto de vista produtivo, isso envolve, por exemplo, canalizar reservas cambiais, não é? Monopolizar as reservas cambiais, retirar, então, portanto, as reservas cambiais dos grandes exportadores. Imagina, eram os principais empresários da época, eles não têm mais direito às reservas cambiais, são obrigados a vender reservas cambiais para o Estado a um preço definido pelo Estado, não é? Por quê? Porque o Estado vai usar essas reservas cambiais para financiar a importação de máquinas e equipamentos baratos que
que são necessários para a realização da transformação da estrutura produtiva em relação à industrialização. O governo vai também, digamos, regular muito mais o mercado bancário, né? Então, vai ser definida uma lei contra a usura que vai limitar os juros a 6% a partir de 1933. Então, também o Estado está buscando regular o grande poder econômico, tanto dos grandes cafeicultores quanto do grande capital bancário, para reduzir a taxa de juros, para criar condições de custo e disponibilidade de recursos financeiros e de recursos cambiais para favorecer a transformação para a estrutura produtiva. Ao mesmo tempo, evidentemente, isso captura o interesse ou interpela o interesse dos industriais. Mas os industriais, por outro lado, né, eles continuam muito conservadores. Tem uma exceção fundamental, que é o Roberto Simonsen, que é até um grande intelectual, né, e que é presidente da Fiesp, ali na década de 30, mas fora isso, esses industriais, eles querem, de fato, que o Estado realize uma política que modifique aquela integração agroexportadora, monocultora brasileira e integre o mercado interno, liderado pelo setor industrial que vai se diversificando, mas eles são contrários em partilhar os frutos desse progresso técnico com os trabalhadores. Então, eles são muito críticos da legislação trabalhista. Essa é a grande contradição do Getúlio, né? Que, digamos, aquelas transformações estruturais que ele quer desenvolver atendem interesses econômicos de grupos que, por outro lado, não querem trazer juntos os trabalhadores que podem dar um apoio político e social muito mais amplo para essas transformações. Então, em 1935, Getúlio Vargas faz uma reunião, chama uma reunião com os empresários na casa do Guilherme Guinle, né, no Rio de Janeiro, uma mansão em Copacabana, e empresários de São Paulo, do Rio de Janeiro e de outras partes do país ficam um almoço inteiro reclamando da legislação trabalhista, que é uma interferência indevida nas relações de trabalho que deveriam ser reguladas de acordo com o liberalismo econômico. Não é? E o Getúlio sai desse almoço e fala para o seu ajudante de ordens o seguinte: olha, esses capitalistas são burros, eles não entendem que eu estou tentando defendê-los, entregando os anéis para que eles não percam os dedos. Não é? Então, o Getúlio, digamos, ele é uma expressão da social-democracia e do reformismo capitalista no Brasil, em que busca, digamos, ao mesmo tempo, incorporar os trabalhadores no sistema político, defender direitos trabalhistas, né, e conduzir uma transformação, uma modernização da estrutura econômica em direção à industrialização. Então, isso é muito diferente do que ocorre na Argentina, que só tem essa parte, digamos, dos direitos trabalhistas, mas não tem uma ação do Estado em direção à industrialização. E é isso que explica, basicamente, que, a partir de 1930, o Brasil vai ter crescimento a taxas muito superiores a de outros países sul-americanos, e até 1980 vai ser o país que vai mais crescer do ponto de vista do PIB em escala global, de 30 até 1980. Né? E em 1980, o Brasil tem uma produção industrial que é igual à da China e da Índia somadas. Né? Então, é o grande país chamado Sul Global. Também é o primeiro país a se industrializar pesadamente no Sul Global, né? Na década de 50. A industrialização pesada, que não vai ser realizada exatamente como quer o Getúlio, mas pelo Juscelino Kubitschek, utilizando vários legados que foram produzidos pelo Getúlio. Sim. Então, digamos, esse, digamos, o grande significado, digamos, do Getúlio Vargas na história brasileira, e tem alguns significados também na história mundial, né? As soluções que ele busca criar para levar adiante uma industrialização tardia, pesada, são soluções muito inovadoras e criativas e que depois vão ser repetidas mais de 10 anos depois na Coreia do Sul, em Formosa, né? E, digamos, 25 anos depois na China, né? Que é basicamente uma vinculação entre bancos públicos e empresas estatais. Né? Então, os bancos públicos eles utilizam os fundos setoriais que vão ser depois transferidos para as empresas estatais de cada um dos setores,
Eles têm outros fundos próprios, particularmente o BNDES, que vão criar um financiamento para esses investimentos de mais longo prazo e de grande porte, e utilizam o lucro dos empréstimos para redistribuir em função das necessidades de investimento das empresas estatais. Então, no início, o BNDES era o Banco do Aço e da Energia, era o banco das empresas estatais, certo? E essa conexão entre empresas estatais e bancos públicos é fundamental para carregar o gasto privado, inclusive o das filiais estrangeiras. Não é? As filiais estrangeiras não teriam investido tanto no Brasil na década de 50, no governo já do Juscelino Kubitschek, no chamado Plano de Metas, se não tivesse um programa de ampliação dos investimentos, tanto da oferta de insumos básicos das empresas estatais, quanto da oferta de serviços de infraestrutura. E isso cria tanto os insumos necessários, quanto os mercados necessários para os investimentos das empresas filiais estrangeiras, que vão ser criadas no Brasil. Professor, o senhor comentou aí, né, de uma das contradições dessa era Vargas, né? E eu queria tocar num aspecto que é muito criticado, né, em relação à era Vargas, que é a questão do populismo, do autoritarismo e dessa relação com esse intervencionismo na economia, né? Queria saber como que o senhor analisa essa questão, como que o senhor vê essa crítica que se faz em todo esse contexto. Tá. Olha, na verdade, sem intervenção do Estado na economia, a economia brasileira não avançaria depois de 1930. E, na verdade, antes de 30 já havia intervenção também, só que é uma intervenção mais favorável à reprodução das condições de associação dependente daquele complexo cafeeiro com o mercado internacional. Por exemplo, o Estado brasileiro ele intervém para assegurar, junto a financiadores internacionais, né, um programa de valorização dos preços do café em 1907. Um programa de 1916 era um programa, digamos, que os estados, particularmente São Paulo, queria implementar relativamente sozinho, não consegue o Estado, a União, que realiza esse programa, mas também a associação externa, né? Buscando atrair grandes financiadores para construir esses fundos. Então, o Estado nunca está separado da reprodução da economia. A diferença é a que o Estado serve. Né? E para uma economia que precisava se modernizar, diversificar em relação à indústria, porque simplesmente não conseguia fazer a importação de produtos industriais, e uma vez ela iniciando a sua diversificação, ela não tem condições de importar também alguns insumos básicos, bens de capital, que não estão disponíveis no mercado internacional, porque são monopolizados por filiais, necessariamente, né, se exige que o Estado comande um processo de transformação e que, inclusive, ele serve para fazer a coordenação dos agentes privados. Ele não é contra, necessariamente, o mercado. Então, é inevitável que surja o Estado. Quem faz a crítica do Estado, basicamente, está defendendo uma outra forma de Estado, provavelmente uma forma de Estado que preserve o poder dos exportadores agrícolas. Né? Uma forma de Estado que preserve o poder, em geral, do poder econômico sobre os trabalhadores. Né? Uma forma de Estado que não consagre direitos sociais, não consagre direitos trabalhistas, que não transfira por meio do Estado riqueza gerada por todos para atender, digamos, necessidades dos trabalhadores, inclusive dos trabalhadores mais pobres. Então, não se trata de Estado contra mercado. Se trata de saber para quem o Estado vai, digamos, funcionar. Não é? E, evidentemente, numa economia em que o poder econômico é concentrado, o Estado é necessário para diminuir o poder econômico. Como os trabalhadores, em geral, têm muito menos poder do que os capitalistas, porque eles não têm os meios de sobreviver sem entrar em contratos de trabalho com os capitalistas que dominam a riqueza, os meios de produção, os recursos necessários para levar adiante a produção, não é? Então, evidentemente, diminuir essa desigualdade de forças, né, passa necessariamente por movimentos políticos, muitas vezes inspirados pelos trabalhadores, para, por meio da política e da ação de Estado, né, equilibrar melhor as relações de força, de maneira a que a relação entre capital e trabalho não seja tão desfavorável para os trabalhadores. Então, quem faz essa crítica ao getulismo, criticando o Estado em geral, está defendendo ou um outro Estado ou o poder econômico
não é, ilimitado daqueles que têm poder econômico contra aqueles que, para limitar o poder econômico, precisam necessariamente utilizar da cidadania e da ação política para defender determinados direitos trabalhistas, direitos sociais e preservar, inclusive, os direitos políticos. Então, primeiro é isso, né? Eu acho que a gente não pode cair nessa dicotomia muito simplória entre Estado versus mercado, uma coisa diferente disso. Tem que entender os interesses que estão por trás da utilização dessa ideologia simplória do mercado contra o Estado. Em relação ao populismo, também há uma alegação, digamos, que foi utilizada até no golpe de 1964, que a democracia é ingovernável, né? Porque tem muita participação popular. Esse é um elemento central do argumento neoliberal para, digamos, segmentar a política econômica e a execução da política social naquilo que ela depende, por exemplo, da política fiscal ou da política monetária, tornando o Banco Central independente em relação à política. Todo esse embate que está tendo hoje, por exemplo, a respeito da condução da política monetária, se o governo tem direito ou não de intervir, ou se a política monetária vai ser definida pela opinião do Boletim Focus, quer dizer, pela opinião de quem tem poder econômico nos grandes bancos, do dito mercado. Não é? Esse grande embate tem a ver com o neoliberalismo, com a ideia de que você tem que insular a gestão econômica em relação aos outros interesses que não o poder econômico, concentrado, monopolizado, certo? Então, de certo modo, o golpe de 64 já apela a essa crítica ao populismo por alegar que o excesso de intervenção popular tornava a economia ingovernável, né? E que é um argumento que muitos liberais brasileiros eles fazem porque já participavam da sociedade Montpellier, que é que vai, digamos, difundir os argumentos neoliberais a partir de 1947, particularmente Eugênio Goudin, que é o grande patrono do neoliberalismo conservador e do liberalismo autoritário brasileiro, fazem, desde na crítica ao getulismo, no final do Estado Novo, né? E que depois são complementados por argumentos que são modernizados pela participação nesses grupos neoliberais em escala internacional, né? Então, essa crítica ao populismo, por parte da direita, tem a ver com isso, com essa ideia de que você tem que, no fundo, não é ser contra o Estado, é ser contra um Estado que responda a interesses populares, né? Com a alegação de que esses interesses populares eles intervêm de uma forma irresponsável na gestão da coisa pública, de modo a torná-la ingovernável. Não é? Agora, tem uma apreensão sociológica do conceito de populismo que tem alguma relevância, que é diferente dessa ideia de populismo macroeconômico, né, que a direita utiliza, que é a ideia de que você criou instituições no Brasil que elas buscam regular pelo Estado a participação dos trabalhadores no sistema político, né? Ao contrário do que ocorre em outros países, como, por exemplo, os países nórdicos, em que os trabalhadores têm instituições, partidos autônomos, sindicatos autônomos, e eles participam de igual para igual numa estrutura, digamos, corporativa, com outros interesses que estão organizados corporativamente, mas não pelo Estado. Sim. Né? Com uma forma mais autônoma para fazer acordos nacionais entre capital e trabalho que vão definir qual vai ser a política econômica e a política social, inclusive na mobilização de recursos, por exemplo, quanto vai para a construção do estado de bem-estar social, para a educação gratuita, para a saúde gratuita, para a habitação, quanto vai para investimento, não é? Numa participação que não é regulada pelo Estado. Então, a crítica do populismo é muito feita na sociologia, e aí mais pela esquerda, digamos, por intelectuais e representantes mais vinculados ao Partido Comunista, não é, brasileiro, e que, pelo menos uma parte mais à esquerda do Partido Comunista, aquela que não vai aderir ao varguismo depois de 1945, e que considera que, na verdade, essa mobilização por parte do Estado e por um líder que vem das classes dominantes, Getúlio Vargas é um filho de estancieiro no Rio Grande do Sul, é algo que limita a capacidade de mobilização autônoma das massas, não é?
e que, de certo modo, transfere, fetichiza o poder das massas para um líder. E, portanto, as massas não precisam se mobilizar tanto, porque aquele líder vai resolver a situação para elas. Não é? Só que isso é contraditório na prática. Contraditório na prática, porque esse líder, na medida que ele busca interpelar, e ao mesmo tempo ele vai reprimir, de fato. Getúlio Vargas vai reprimir as organizações mais autônomas dos trabalhadores vinculadas a um projeto mais à esquerda, ao comunismo. Né? Vai ter muita repressão na década de 30 e, sobretudo, já no Estado Novo. Né? Isso é verdade. Né? Mas, ao mesmo tempo, uma vez que ele procura interpelar essa massa dos trabalhadores que não tem, ele busca fazer com que ele seja a única representação dos trabalhadores sem a representação comunista, digamos assim. Mas, ao representar esses trabalhadores, ele precisa entregar resultados. Precisa entregar resultados práticos. E aí há uma interação dialética, digamos assim, entre esse líder e essas massas. Essas massas não são inteiramente manipuladas e controladas desde cima. E, ao longo do tempo, elas vão se mobilizar novamente, elas vão fazer protestos, elas vão solicitar direitos. E o líder vai ter que correr atrás do atendimento desses direitos para não perder, digamos, a sua capacidade de interpelar e representar esses conjuntos sociais. Não é? Então, o trabalhismo, né, ele tem esse impacto contraditório, é uma parte do populismo que envolve exatamente essa mobilização dos trabalhadores que tende a ficar com o tempo mais autônoma e que vai dificultar essa conciliação que o líder populista tenta realizar e que, ao mesmo tempo, envolve alguma moderação do interesse das massas trabalhadoras. Né? E esse programa, ao longo do tempo, esse programa trabalhista, ele fica muito mais avançado. Mas o próprio Getúlio quer que esse programa se torne mais avançado. Em 1954, ele diz que, olha, futuramente vão ser criados líderes das próprias massas. E isso é fundamental. E, de certo modo, imaginando aqui a situação no Brasil, talvez seja difícil que fosse muito diferente do que, de fato, ocorreu. Porque, por exemplo, a lei que definiu o salário mínimo, né, primeiro em 1938, depois a regulação vai ser feita em 1942. Ela vai definir um conjunto de cesta de produtos que é necessário para a reprodução digna do trabalhador. Né? O DIEESE, desde 1959, quer dizer, 21 anos depois dessa lei, passa a fazer o cálculo de quanto que seria o salário mínimo que atendesse uma certa atualização daquela cesta básica definida na lei de 1938. Sabe quanto foi esse salário mínimo em junho de 2024? R$7.000. R$7.000, tá certo? Quer dizer, eu acho difícil que o movimento autônomo dos trabalhadores, sem um líder que, digamos, tivesse chegado ao poder de uma forma autônoma em relação à mobilização dos trabalhadores, que esses trabalhadores tivessem conseguido algo parecido com essa lei em 1938, se, digamos, essa liderança não tivesse antecipado o movimento, acelerado o movimento político, de maneira a inscrever na estrutura legal brasileira determinadas legislações e conquistas que só seriam obtidas, eventualmente de modo autônomo, depois de muito tempo de luta. Então, também tem uma aceleração do processo de industrialização por conta da ação do Estado, mas também tem uma aceleração do processo de ampliação dos direitos sociais e trabalhistas por conta dessa liderança do Estado. Tá certo? Então, eu acho que essa questão a gente tem que, basicamente, deixar de enxergar essas relações de um modo tão simplista como a ideologia neoliberal costuma ver. Tá ótimo, professor. E, bem, o programa Analisa de hoje vai chegando ao fim. Eu queria agradecer mais uma vez aí a sua contribuição aí para a gente resgatar essa memória, entender essa era Vargas. Ok, Silvio. Muito obrigado. Fico à disposição. E eu que agradeço, professor. Obrigado novamente. Para você que nos acompanhou até aqui, também o nosso muito obrigado. Acompanhe as nossas redes sociais, o nosso canal no YouTube e as notícias no unicamp.br. Tchau.